Começa agora o programa Evangelho para as Nações, um programa da Associação SCP, socorrendo cristãos perseguidos. Eu quero almas, o Espírito Santo está dizendo, eu quero almas, não quero fama nem glória, é a última hora, ouça a voz do Espírito de Deus, dizendo assim. Nosso objetivo: apresentar os projetos missionários, apoiado por nossa organização, e conscientizar a Igreja Brasileira na importância de investir nas missões mundiais. Participe conosco, junte-se a nós, no cumprimento do ID de Cristo. Eu quero almas. Boa noite, na paz de Cristo, a todos os ouvintes da Rádio Visão. Queremos deixar nossa palavra de saudação. A quem vos fala é Marcelo Damaso Pereira, presidente da Associação SCP, Socorrendo Cristãos Perseguidos. E através dessa rádio, nós queremos hoje fazer uma apresentação dos projetos da SCP e trazer uma palavra de incentivo, de motivação, para que venhamos nos conscientizar ainda mais sobre a obra missionária. A paz ao pastor Fabiano, ao pastor Aldo, a todos os ouvintes, a toda a equipe da SCP que está na escuta e a todos que estão conosco nessa noite. Deus vos abençoe. Eu creio que vai ser um tempo muito abençoado e após essa saudação inicial, nós queremos passar já ao nosso vídeo institucional. Fique conosco, Deus vos abençoe. A Associação SCP apresenta um resumo do nosso trabalho na Ásia, África, Europa e América. Nossa missão principal é o evangelismo de criança, alcançá-las para o Senhor Jesus Cristo. Evangelismo, discipulado e batismo em águas de jovens e adultos. Entrega de Bíblias no Irã e em outros países da Ásia. Suporte ministerial a missionários e auxílio a famílias de viúvas. Assistência social e médica. Reformas e construções de igrejas. Compra de veículos para os coordenadores dos projetos. E a SCP Kids, nosso braço de evangelismo em nossa nação. Entre em contato conosco pelo nosso Instagram, WhatsApp, Facebook ou nosso site. Associação SCP Socorrendo Cristãos Perseguidos. Momento do Louvor. Nosso nome em cartazes e jornais, ter nossa foto estampada em revistas, poder ouvir a nossa voz nas melhores rádios do país, tudo isso é muito bom, mas pra Deus é nada. Mas pra Deus é nada. É muito bom a gente ter dinheiro, glamour e glória. Sua presença atrai a grande multidão. Você pode ser estrela, alcançar o topo da fama. Tudo isso é muito bom. Mas pra Deus é nada, mas pra Deus é nada. Não use o dom que Deus te deu pra se promover. Deus não precisa de artistas. Ouça agora a voz do Espírito de Deus,
que gemendo e chorando ele grita: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito dizer: eu quero almas. Não use o dom que Deus te deu para se promover. Deus não precisa de artistas. Ouça agora a voz do Espírito de Deus, que gemendo e chorando ele grita: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito dizer: eu quero almas. Pra que tanto orgulho, falta de união? Estão correndo atrás da melhor posição e as almas estão morrendo. Ouça agora a voz das almas que estão clamando, e o Espírito de Deus dizendo assim: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito dizer: eu quero almas. Eu quero almas. Eu quero almas. Queremos deixar também nessa programação nossa palavra de agradecimento a todos os patrocinadores da SCP, a novos e possíveis patrocinadores já de antemão que possam, a partir de hoje, estar participando conosco, que nós não conseguimos fazer nada, as missões não acontecem se não existir aquele que semeia. Então a Associação SCP é uma ponte entre o doador, entre o patrocinador, entre a Igreja Brasileira e o missionário lá na Ásia, na Europa, na África e também aqui na América do Sul, como, por exemplo, no país do Paraguai. Então, nós queremos deixar aqui nossa palavra de sincero agradecimento. Vocês são a causa da Associação SCP, já existia há 6 anos e meio. Também queremos deixar aqui nossa palavra de agradecimento à AB Têxtil, à Benvi Têxtil, na pessoa do Aldo, da Maria, da sua família, dos seus funcionários, pois tem patrocinado essa programação e a gente é muito agradecido por isso. A seguir, nós queremos passar para vocês um vídeo com um resumo dos projetos da SCP, algo bem condensado, mas que já dá para ter uma ideia de onde nós estamos inseridos e de que maneira nós estamos trabalhando. A Associação SCP
Socorrendo Cristãos Perseguidos. O objetivo deste vídeo é fazer uma apresentação rápida e resumida dos trabalhos, dos projetos e das atividades que estão sendo desenvolvidas atualmente pela associação. Nós queremos apresentar em primeiro lugar o projeto Inácio Martins, um projeto no Brasil, no estado do Paraná, onde os missionários Celso e Sônia têm recebido o apoio mensal da SCP. Temos também na cidade de Capivari de Baixo o missionário Vilmar e a missionária Isabel com a sua filha, que estão também recebendo um apoio para auxílio nas despesas médicas. Vilmar esteve doente, ainda está doente e precisa de apoio, então nós decidimos enviar uma ajuda mensal para Vilmar e a sua família. Temos também o projeto Comizuga, pastor Marcos e a pastora Edna, que tem desenvolvido um brilhante trabalho. Eles têm uma Kombi Home e visitam os campings para evangelismo das pessoas que vêm frequentar esses locais. Então Deus colocou no coração deles esse projeto para evangelismo das pessoas aqui do Brasil nos campings. Um projeto maravilhoso. Temos também a missão na Coreia do Norte, junto com o pastor Ivens. Nós investimos num projeto de ajuda humanitária para a entrega de 2 toneladas de arroz através da SCP. O projeto dele inicial do pastor Ives é entregar 20 toneladas. Nós já entregamos umas e queremos entregar mais uma antes da viagem ser realizada para essa importante missão. Além disso, temos estabelecido um apoio mensal para o Ivens e sua esposa, para que eles possam se sustentar enquanto eles não viajam e realizam suas missões. Saindo agora do Brasil, nós temos o Paraguai, pastor Miguel e a sua família, que tem desempenhado um brilhante trabalho na cidade de Eusébio Ayala, na Vila São João e também na localidade de Islapocu. O Paraguai é um país que necessita do amor de Deus e temos investido nessa nação tão maravilhosa. Estivemos já 3 vezes com eles, conhecendo o trabalho, e eles têm um trabalho brilhante que merece nosso apoio e nosso auxílio e nossas orações mensalmente. Seguindo para a Europa, temos no país da Croácia o pastor Fred, a sua esposa, sua filha, que tem desenvolvido um trabalho muito especial no leste europeu, junto com o pastor Jonatas, que é o pastor local. Nós rogamos vossas orações em prol deles e do projeto Casa da Oportunidade, onde a SCP tem investido e participado mensalmente. Em Cabo Verde, nós temos o missionário Marcelo. Ele estava antes no Senegal, ele veio ao Brasil recentemente buscar a sua esposa e o filho para retornar então à África. E depois de serem encaminhados pela liderança deles, eles vão agora assumir um trabalho em Cabo Verde. Então o Senegal, onde Marcelo atuava anteriormente, agora passa para outro país, que é Cabo Verde. Além do Marcelo, em Cabo Verde, nós temos também um apoio em Moçambique, para o pastor Alfredo, missionário Alfredo, que recebe um auxílio mensal, e também o pastor Paulo Viegas, na cidade de Quelimane. São ajudas para projetos de desenvolvimento de evangelismos na África, apoio a famílias carentes e diversas atividades missionárias. Passando agora para a Ásia, nós temos a Turquia, a pastora Mirella, o pastor Tolga e seus filhos, que estão desenvolvendo um trabalho muito importante em Istambul. Depois eles devem seguir para Esmirna. Há um grande controle do governo em cima dos missionários, de todo o trabalho que é desenvolvido atualmente na Turquia. Então o trabalho do Tolga e da Mirella tem ficado bem difícil. Nós jogamos vossas orações para que Deus esteja com eles e eles possam ser ricamente abençoados. No Iraque, nós temos o pastor Albano, um pastor também brasileiro, que atua num trabalho de escola. Ele tem um projeto de escola onde ele atende aproximadamente 100 crianças. Ele já está há alguns anos no Iraque, na cidade de Erbil, e nós temos apoiado esse pastor que tem um trabalho muito sério, um trabalho muito transparente, um trabalho muito bonito. No Irã, através da Elam Ministries, a SCP tem entregado mensalmente
Novos Testamentos na Língua Farsi. Esse é um projeto fantástico. O Irã tem sido um dos países muçulmanos onde está havendo os maiores avivamentos dos últimos anos. Então nós temos investido na entrega de Novos Testamentos para que novos cristãos possam ter acesso a esse material tão importante, que é a literatura cristã. Na Tailândia, nós recentemente passamos a ajudar o projeto Abrace, um projeto liderado por um casal de brasileiros chamado Jardel e Inês. Eles têm abraçado a causa de crianças que moram nas montanhas do norte da Tailândia. Eles têm abraçado, eles têm adotado crianças para trazê-los para um local mais seguro, um local mais apropriado, para que eles recebam roupas, alimentação, educação e também sejam ensinados com respeito a Cristo, a salvação e a vida eterna. É um trabalho muito especial. Nós começamos a atuar no apoio a esse projeto recentemente e estamos muito felizes por essa oportunidade de abençoar uma criança, que é o Napal, que tem 5 anos. Nosso objetivo é continuar a fazer mais por esse projeto de acordo com o crescimento nas entradas. No Bangladesh, o missionário Prosenjit, ele junto com a sua prima, junto com seus irmãos, tem desenvolvido um trabalho com crianças na cidade de Kuna, uma cidade no meio oeste do Bangladesh. É um trabalho difícil, um trabalho em regiões muito pobres. Eles têm solicitado apoio para mais atividades e nós temos orado para que Deus possa conceder mais forças, mais ânimos e mais recursos para o projeto também no Bangladesh. No Nepal, nós temos o pastor Bikash com a sua família, que desenvolve um trabalho na cidade de Pokhara, uma cidade grande, uma cidade desenvolvida, mas que tem muitos locais, muitas regiões montanhosas para serem atendidas. E o nosso trabalho, a nossa atuação está sendo no investimento de material escolar, roupas e alimentação, recursos para a construção de igrejas nesses locais e também para o evangelismo de crianças, que é uma das nossas principais visões de atuação. Agora, a nação paquistanesa, um país que Deus tem dado para nós já há 6 anos e meio, está sendo desenvolvido diversas atividades, especialmente na Sunday School, onde nós já temos mais de 12 locais, onde há professores que estão recebendo apoio, bíblias, material escolar, recursos para alimentação dessas crianças. Então tem sido um dos trabalhos onde mais nós temos investido no Paquistão, é na Sunday School. Também temos apoiado com ajuda a missionários locais, temos comprado veículos, motos, equipamentos eletrônicos para desenvolvimento das atividades. E recentemente também furamos um poço na cidade de Tobatek Singh e na cidade de Faisalabad nós iniciamos um apoio para um projeto de centro de costura para mulheres. Além disso, Deus nos presenteou recentemente com um imóvel na cidade de Lahore, que ainda está em processo de pagamento, mas nós temos aí mais 2 anos pela frente, mas graças a Deus nós já conseguimos dar entrada e temos aí o documento do imóvel, que já pertence já praticamente à SCP, é um local onde vai sediar a escola teológica, Sunday School, uma igreja, vai ser um local para dar moradia para uma família de missionários e também onde vai ser desenvolvido o trabalho com as crianças. Agora na Índia, nós temos algumas atividades recentes que aconteceram, em especial a abertura de 3 poços. 3 poços de água recentemente foram abertos na Índia. Nós louvamos a Deus por todas essas atividades e por toda essa possibilidade que Deus deu através de recursos de empresários que investiram nessa área social, onde além da gente entregar o poço, a gente também ministrou a palavra de Deus, pregou o evangelho para essas famílias e centenas de famílias foram beneficiadas com esses poços de água. Além disso, nós temos um grande desafio na Índia, que é o término de 5 igrejas. Nós estamos lutando, orando a Deus, para que a gente consiga terminar isso, em especial em Rajavolu, onde é a nossa sede, para que nós possamos receber um aval do governo, um certificado do governo, para que seja desenvolvido atividades com crianças, especialmente orfanato, que nós queremos estabelecer na vila de Rajavolu. Além disso, devido às poucas atividades
ministeriais nas igrejas por causa do lockdown, por causa da maneira como o governo tem insistido em bloquear as atividades, também religiosas. Nós temos desenvolvido muitos trabalhos sociais. Nós temos 8 famílias que atualmente recebem apoio da SCP, famílias de viúvas, e também temos atividades como o Projeto IESO Nino Primeiro, que é um projeto de atendimento a moradores de rua. Nós temos trabalhado nessas ações sociais enquanto nos é negada a possibilidade de estar fazendo cultos. Nós temos outros pontos de apoio na Índia, assim também como no Paquistão, que são os 2 países onde nós mais atuamos, mas para falar de cada um desses países levaria bastante tempo, tem muitas atividades, muitos pastores, muitas coisas que têm acontecido. Então esse vídeo é um resumo das atividades. Aqueles que tiverem interesse de conhecer mais sobre a Associação SCP, sobre o nosso trabalho, podem entrar em contato conosco, acessar nossas mídias. E nós queremos agradecer desde já por todos aqueles que mensalmente têm nos apoiado com recursos financeiros. Que Deus lhes abençoe e faça prosperar sempre. No ar, programa Evangelho para as Nações. Um espaço para estimular seu coração a fazer parte desta grande comissão dada pelo Senhor Jesus. Fique conosco. Para doações, entre em contato conosco. WhatsApp 47999455687. Nesse momento, queremos falar um pouco da Associação SCP, um resumo da nossa história. A nossa organização foi fundada dia 4 de janeiro de 2015, quando nós enviamos a nossa primeira oferta ao Paquistão, na época o pastor Sher. E a partir daquele momento, quando nós iniciamos esse apoio ao Paquistão, nós começamos a orar por essa nação, começamos a orar muito pela Ásia, e com o tempo nós fomos conhecendo mais alguns contatos no Paquistão. Depois conhecemos alguns pastores que estão conosco até hoje na Índia, depois no Nepal, Bangladesh e os outros países que estão conosco hoje. Alguns são apenas um apoio, né, que nós temos, outros são uma ponte entre doadores aqui brasileiros e projetos, por exemplo, que nem na África. Então, a SCP hoje tem se tornado uma ponte, né, um meio de passagem, um meio de entrega do suporte que irmãos e igrejas têm enviado para a Ásia e para os países onde nós estamos inseridos. Nós louvamos muito a Deus por essa oportunidade, Deus ter colocado esse trabalho em nossas mãos. Nós começamos com um missionário, hoje nós temos mais de 10 famílias que recebem apoio no Paquistão, além de, por exemplo, mais de 12 ou 13 Sunday School que já estão operando lá. Nossos trabalhos na Índia, com suporte a pastores nativos, evangelistas de crianças. Nós temos hoje atualmente muita coisa acontecendo, além do trabalho de evangelismo, que é a nossa missão principal, especialmente evangelismo de crianças. Temos procurado também atuar na questão da área social, médica, na compra de equipamentos, veículos, tudo aquilo que aparece como necessidade, né, urgente, importante, e a gente está investindo. Hoje nós temos desafios gigantescos, como por exemplo o término da nossa sede, do nosso quartel-general em Rajavolu, no sul da Índia. Nós deixamos aqui uma palavra, né, um pedido para todos que estão ouvindo essa programação. Se você puder ajudar, você que é empresário, você que é amante da obra missionária, você que tem condições, né, de abençoar empreendimentos como esse, como a reforma e o término dessa igreja, você pode entrar em contato conosco. Nós estamos à disposição também através das nossas mídias. Nós temos o nosso site, que é www.associaçãoscp.com.br. Temos o nosso Instagram, que é @scpbrasil, onde nós temos muitas publicações falando sobre o nosso trabalho. Também temos a nossa página no Facebook, que é Associação SCP. Nosso telefone para contato, que é o 47 999 45 5687. Também é o nosso telefone do WhatsApp. Então a gente está à disposição aí todos os dias, durante a semana, durante o mês.
e a gente está à disposição aí para atender vocês. Nós também já deixamos aí nossa palavra de pedido de oração para que Deus venha estar conosco, venha estar nos abençoando. E fique conosco na programação. Após nós estaremos passando mais alguns louvores, vai ter a meditação também da palavra de Deus. Então fique conosco, Deus lhe abençoe ricamente. Momento do louvor. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Louvor abençoado, falando sobre Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso também está relacionado às missões, porque na verdade o reino de Deus é o anúncio do evangelho para todos os povos, tribos, línguas e nações. Então a prioridade da igreja deveria ser em primeiro lugar investimento em missões mundiais em todas as nações. Sim, uma parte de investimento local, mas muito mais para as demais nações, para que o evangelho seja propagado. Um momento muito lindo, esse louvor fala muito ao nosso coração e nos chama a responsabilidade. Agora, nesse momento, nós queremos dar uma oportunidade a Sirlei Garcia. Ela é participante da diretoria da SCP, ela tem uma palavra de testemunho e também algo para falar sobre sua participação na SCP. Graça e paz a todos. Eu me chamo Sirlei Garcia, eu sou membro da PIB Floripa, a primeira Igreja Batista de Florianópolis. Eu sou intérprete de Libras, trabalho no Ministério com Surdos, trabalho com a língua brasileira de sinais, a Libras, e faço parte do conselho da SCP.
E através da SCP e com a graça de Deus, eu tenho participado financeiramente, por isso tenho sido muito abençoada. Deus tem me proporcionado muitas alegrias de poder ver pessoas conhecendo o Evangelho através das nossas vidas, através da SCP e através também da língua de sinais. Tive a oportunidade de fazer uma viagem à Índia. Lá eu conheci um menino surdo e comecei a pesquisar sobre língua de sinais na Índia. Conseguimos iniciar uma comunicação, louvado seja Deus por isso. Também tive a oportunidade de fazer uma viagem ao Paquistão. Lá, agora a gente conheceu uma menina surda, uma adolescente, né? E começamos um projeto de evangelização através da língua de sinais paquistanesas. Então, Deus assim, tem dado muitas alegrias. Eu vejo assim, pequenas sementes que a gente lançou, que já estão dando frutos. Através da SCP, muitos países têm sido alcançados, têm recebido a palavra de Deus, mas o mais importante não são os outros países, é também aqui no Brasil. Já tive a oportunidade também de participar de evangelização de crianças através do livro Sem Palavras. A ideia é que isso se torne um instrumento, um recurso para que a gente possa levar a palavra de Deus a todas as nações, levar o Evangelho a todas as nações. Aproveitando aqui a oportunidade, agradecer ao missionário Marcelo, à missionária Marli, o trabalho que é feito através da SCP, ao nosso professor doutor Gesiel, que também faz um trabalho maravilhoso. Então, aproveito para convidar a todos a participarem deste projeto, porque as nações precisam de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Queremos levar a salvação para todas as pessoas. E que todos conheçam o Evangelho e tenham a oportunidade de salvação. E é isso, tornar o nome de Deus, o nome de Jesus, através da ação do Espírito Santo, poder fazer esse trabalho. Agradeço a todos, que Deus abençoe, que possamos estar juntos, levando o Evangelho para todas as nações. Momento do Louvor. Te amo, Deus, pois tua misericórdia nunca falhou. Estou segura em tuas mãos, do momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus, porque Ele é. Em todo tempo és fiel, em todo
Meditação na Palavra de Deus. A paz a todos, esperamos que todos estejam bem. Através desse vídeo, hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre generosidade, especialmente se tratando da obra missionária, das missões, dos desafios missionários. Começamos mais um mês e todo início de mês é um desafio, é uma preocupação, aquele momento de oração, de clamor e súplica ao Senhor, para que os propósitos se mantenham e consigamos abastecer com recursos todos os projetos. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa palavra, a palavra generosidade, para conversarmos um pouco sobre a importância do investimento em missões, da liberalidade, dos nossos recursos para a obra missionária. Eu gostaria de lembrar você nesse momento do nosso grande exemplo bíblico de generosidade, é Neemias, no Antigo Testamento. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre ele, o exemplo dele, para tratar desse termo e dessa palavra generosidade. Um significado importante de generosidade, segundo alguns teólogos, segundo o exemplo bíblico, o termo bíblico, significaria não dobrado, não fechado, não retido, mas totalmente aberto, livre, solto, sem reservas, sem receios, sem pendências, sem considerações. Esse é um significado muito claro, muito importante sobre a palavra generosidade. O livro de Neemias, ele é um livro importantíssimo, ele é um livro que fala sobre as características do grande líder Neemias, e uma das características dele era a generosidade que ele tinha em seu coração, a determinação, a integridade, fidelidade, uma vida de santidade. Ele tem pelo menos aí, podemos listar uns 13 a 15 exemplos de liderança vindos de Neemias. E um deles é a generosidade, sobre a qual a gente gostaria de falar um pouco nesse momento. Um dos momentos marcantes do livro de Neemias é após eles terem concluído as obras do muro e também ter terminado o serviço do templo, concluído a construção do templo, foi necessário restabelecer cargos, funções, os louvores, todo o ministério sacerdotal e também o restabelecimento do financiamento, das ofertas, dos dízimos, dentro de todo aquele sistema litúrgico. E foi um grande desafio para Neemias. Eles haviam voltado do cativeiro, com todo o desafio de reconstruir a cidade, os muros, o templo, restabelecer a proteção, restabelecer a adoração, o culto. E diante dele, depois de tudo isso estabelecido, depois de todos os desafios que Neemias passou, ele então se preparou para restabelecer o sistema financeiro de ofertas para que pudesse abastecer todo o trabalho do templo, todo o trabalho dos sacerdotes e dos levitas. E é nesse momento que eu chamo a atenção para você. Neemias era uma pessoa extremamente rica, era uma pessoa que tinha muitas posses, investiu muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, com toda a liberalidade, com toda a generosidade, com todo o desprendimento possível que nós possamos pensar, meditar ou explicar. Ele poderia ter ficado lá, junto com o rei, onde ele estava trabalhando, mesmo numa terra estranha, mas decidiu vir para um local destruído, para um local com um grande desafio, para restabelecer os muros, o templo, a adoração, o sistema financeiro, liderar o povo, corrigir os erros, confrontá-los com o pecado. Então, Neemias decidiu deixar tudo isso de lado para se dedicar a uma reconstrução de tantas coisas que eram necessárias em Jerusalém. E isso não é diferente dos nossos dias. Os desafios da obra missionária, de reconstruir um local, de reconstruir a adoração, de falar sobre Cristo, de confrontar o povo com o pecado e, paralelamente isso, de investir em pessoas e missionários, sejam eles enviados ou nativos de uma outra nação, para que eles possam desenvolver seu trabalho missionário. Então, muitos desafios como alimentação, como vestes, como o salário dessas pessoas, um veículo, um equipamento, diversas coisas que são necessárias para o sustento e para a manutenção e a execução dos trabalhos são necessários. Então, lhe chamo a atenção hoje para a generosidade, para a voluntariedade e para
a escolha de Neemias de deixar toda a sua regalia e pegar todo o investimento financeiro, todo o valor que ele investiu e dedicar isso à obra do Senhor. Então, um dos grandes desafios para a obra missionária, um dos grandes obstáculos para o investimento em missões é os ataques que o adversário, que Satanás, com todas as estratégias que ele monta, para impedir, para bloquear o seu interesse, a sua visão, o seu desejo, o seu compromisso de investir na obra missionária, seja dando o seu dízimo na sua igreja, mas de forma especial, falando agora de missões, em desprender-se dos seus recursos e investir em missões. Como eu já falei, Neemias era uma pessoa extremamente rica e dedicou muito dinheiro, mas muito dinheiro, para a reconstrução dos muros do templo, para restabelecer todas as questões relacionadas à liturgia do culto no Antigo Testamento. Então, este vídeo, a minha palavra de hoje é que você sinta em seu coração, em sua mente, a necessidade do desprendimento, né, com relação aos valores financeiros, ao dinheiro, para que você semeie mais no reino. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 8 até o 10, fala sobre a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. Que nós não sejamos vencidos por este mal, mas que nós sejamos generosos, que nós sejamos desprendidos e que nós possamos tomar o exemplo de Cristo, que estabeleceu, de certa forma, a CLT missionária, como diz o pastor José Bernardo, quando ele diz que digno é o trabalhador do seu salário, ou seja, digno, merecedor, trabalhador aquele que executa, aquele que é missionário, aquele que lidera, aquele que vive disso, do seu, ou seja, daquilo que pertence a ele, não é uma esmola, não é um saláriozinho, não é um cala-boca, mas é algo que realmente representa, que pode sustentar, né, um salário, um valor para o missionário. Então Jesus estabeleceu a CLT missionária. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, nas missões lá na Ásia, nos projetos que nós lideramos, há muitas famílias, há muitos pastores, há muitas crianças, há muitas escolas dominicais que necessitam do seu apoio. Eu convido você para fazer parte desses projetos, a ter um coração generoso, a desprender-se, né, das suas riquezas e investir com grande liberalidade no reino de Deus, e você verá o quanto Deus vai lhe abençoar, o quanto você vai crescer em Cristo, porque quando nós estendemos as mãos, nós estamos recebendo mãos estendidas. Quando nós levantamos alguém, nós estamos sendo levantados. Quando nós alimentamos alguém, nós é que estamos sendo alimentados. Quando vestimos alguém, nós que estamos sendo vestidos. Quando nós fortalecemos a fé, quando nós investimos nas missões, nós é que estamos sendo abençoados. Medite nisso, reflita sobre essa palavra, sobre a generosidade, sobre o exemplo de Neemias e sobre os desafios que temos diante de nós, e que a sua riqueza, né, seja você rico ou pobre, quando eu digo riqueza é aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, que você possa entregar com alegria para o reino de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço. Em nome da SCP nós agradecemos a todos. Nosso Deus e nosso Pai, nessa hora, Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua presença, de estarmos nessa programação para falar um pouco sobre as missões, para incentivar e motivar a igreja brasileira, para conscientizar com respeito às missões. E depois dessa importante palavra sobre a generosidade de Neemias, sobre o exemplo desse gigante espiritual, uma pessoa que se desprendeu de toda a sua posição, de todas as suas riquezas, para investir no reino de Deus, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para a reconstrução do sistema financeiro em Israel, pós-cativeiro, para a reconstrução dos muros, para realizar diversas atividades ministeriais
Nós louvamos a Deus pelo exemplo deste homem e nós queremos nos colocar à tua disposição, nós queremos nos colocar nas tuas mãos para tomarmos o mesmo exemplo, que o teu Espírito trabalhe em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma e nos torne corações voltados para o teu reino, corações generosos, corações desprendidos, corações com uma visão espiritual gigantesca para o cumprimento do ID, para a grande missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Portanto, nós pedimos que o teu Espírito seja sobre cada ouvinte nessa hora, que essa palavra venha ficar gravada em nossos corações, que essa programação venha realmente nos incentivar, nos fortalecer, nos animar e mobilizar nossas mãos, nossos pés, nossa fala, nosso olhar, nosso jeito de ser, nossa vida na tua presença, para que possamos fazer grandes coisas em nome do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Peço a tua bênção sobre todos que estão ouvindo este programa, sobre todos aqueles que já caminham conosco, sobre todos aqueles que já contribuem, e que muitos outros possam ser tocados pelo Senhor para estar conosco, para que as missões sejam feitas mais rápidas, que as missões sejam feitas de forma mais abrangente e que muitos outros povos, muitas outras vilas, muitas outras nações possam ser alcançadas através do trabalho da igreja. Que Deus abençoe a todos. Nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos por tudo e ficamos na tua presença, em nome de Jesus. Programa Evangelho para as Nações. Momento do Louvor. Recebo o pão de Deus, partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou, o sangue lembrarei, que derramou em dor, um novo fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Em fé vou prosseguir, com humildade andar, a Cristo vou seguir, com Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei.
até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar. Me lembre que há mais por vir. Aleluia, 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 que eu sempre me lembre. Você participou do programa Evangelho para as Nações. Deixe seus comentários, compartilhe, deixe seu like. E o mais importante, seja parte dessa história de apoio às missões transculturais. Sua semente fará diferença na vida de milhares de pessoas. Deus vos abençoe.